Mosaico Cultural. Até o dia 25 de outubro, a música, o teatro, a literatura, o artesanato, o audiovisual e o patrimônio cultural do território chegam à sua casa através do YouTube. Nosso mosaico é composto por espetáculos teatrais, oficinas formativas, sarau de poesia, feirinha virtual e muitas outras atividades. O projeto desafia artistas e coletivos a se expressarem no mundo virtual, experimentando linguagens, formatos e novos futuros atravessados pela pandemia, apresentando conteúdos exclusivos para a web. O Mosaico Cultural é uma realização da Box Companhia de Arte, co-realizado pela Cervejaria Criolina e o Instituto Soma Cidadania Criativa. O projeto reúne esforços do mandato do deputado Leandro Grais em injetar recursos na economia cultural do Distrito Federal em tempos difíceis para esse setor gravemente impactado pela crise econômica atribuída ao novo coronavírus. Tem fomento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, do Governo de Brasília. Mosaico reúne os coletivos Associação dos Amigos do Centro Histórico de Planaltina, Celeiro das Antas, Cia Fábula, Criolina, Ibraz, Movimento Supernova, Rádio Utopia FM e Sou Brás. Apoio, Grande Circular, JM Tecnologia em Eventos, Luz em Movimento, Mix Atu, Prisma, Produça e Um Nome Produção e Comunicação. Acompanhe a programação completa do evento em mosaicoculturaldf.com.br e se inscreva aqui no canal, marcando o sininho para poder acompanhar todas as nossas lives. Realizado pelo Ibraz de São Sebastião, Canto no Seu Canto apresenta um curso completo de técnicas vocais para 20 jovens de todo o Distrito Federal, com aulas teóricas de segunda a sexta e prática vocal aos sábados com convidado especial. A atividade pretende formar novos cantores para projetos solo ou em coro. O curso é ministrado pelo pedagogo e regente Júnior Prudêncio, atuante na educação musical há 16 anos. Quem o acompanha nas aulas online é Vitor Júnior, pianista e professor. Confira agora mais uma aula da super oficina Canto no Seu Canto. Olá, olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, bem-vindas. Esse é o projeto Canto no Seu Canto, do Ibraz, em parceria com o Mosaico Cultural, esse coletivo lindo de artistas aqui do Distrito Federal, que estão fazendo um mês de projeto cultural para todas as idades. Essa é a nossa segunda aula sobre produção musical com ênfase na voz cantada. Eu sou o professor Júnior Prudêncio, educador vocal, e o Vitor Júnior, que é professor de piano e produtor musical, vai nos ajudar então com agora um exemplo prático, né, Vitor? Sobre produção vocal. Veja bem, no primeiro vídeo nós trabalhamos um pouco sobre a instrumentalização, né? Quais são os instrumentos, o que a gente tem disponível dentro do quarto, da sala de gravação, perfeito? Do estúdio. Aqui nós estamos agora na parte externa do estúdio e nós também temos alguns instrumentos, aqui uma instrumentalização. O Vitor vai falar um pouquinho para a gente sobre esses instrumentos e em seguida a gente vai captar um pouco, perdão. Vou continuar, tá? E em seguida nós vamos captar a voz guia. Lembram? O primeiro passo, então, para a produção vocal, para a produção musical, é fazer a captação, nesse caso, da voz cantada, que é a nossa guia, onde o Vitor vai produzir em cima dela um violão e algum outro instrumento, ou um piano, para que nós possamos colocar a voz definitiva. Mas esse é o primeiro passo da produção, que é a captação da voz guia. Perceberam que nós estamos aqui num ambiente diferente, minha gente? Nós estávamos na sala de gravação, em outro ambiente de captação final da voz e de instrumentos, e agora nós estamos aqui no QG do Vitor Júnior, hein, gente? É aqui, então, que a magia meio que acontece após você ter colocado a sua voz linda ou você ter colocado o seu instrumental, o seu talento lindo para poder fazer, então, a criação. Depois que é captado, então, as guias de instrumentos, ou em especial da voz, o Vitor vai produzir aqui a parte
instrumental. E aí nós vamos descobrir agora também um pouco dessa sala, né? O que tem nessa sala, qual é o nome desses equipamentos, para a gente poder conhecer cada vez mais a produção vocal. O legal é que o Vitor já colocou aquele microfone lindo que a gente falou na aula anterior, que é esse microfone de cobre que está captando a nossa voz guia, e ele também instrumentalizou aqui a parte do violão, né? Ele está com um violão legal para a gente fazer a captação. Não é o violão definitivo, né, Vitor? Não é a voz definitiva. Ele também colocou um microfone daquele fininho que ele explicou, que é para captação acústica do instrumento, dos instrumentos de corda. E a gente está preparado aqui, então, para pegar, captar a voz guia. E nós temos um equipamento aqui. Eu vou passar o microfone para o Vitor e ele vai explicar para vocês um pouquinho dessa sala que eu carinhosamente estou chamando de QG. Então, aqui é que ele administra toda a parte do trabalho dele, em especial da captação vocal. Vitor, explica para a gente um pouquinho o que tem nessa sala, só para a gente poder entender. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui, na verdade, é a técnica, né? A técnica do estúdio, onde ficam os equipamentos de captação, os conversores, né? Ele pega o áudio, o som analógico e transforma em som digital, que vai para o computador, onde eu vou poder fazer o processo de edição, mixagem e masterização posteriormente. Aqui é a minha mesa, o meu console, onde eu posso trabalhar uma pré-mixagem durante a captação. Eu não faço a finalização nela, né? Ela é só para fazer a captação de uma forma que fique um som analógico e, ao mesmo tempo, com aquela aspereza de som vintage, né? Que é o que o pessoal gosta bastante. Até hoje, mesmo com a tecnologia estando em alta, o pessoal ainda gosta muito do som vintage, né? Então, é uma mesa antiga, porém uma mesa muito boa para estúdio, para captação de tanto instrumento percussivo como instrumento de cordas e a voz também. Nós vamos fazer a captação da guia e da voz final, passando pela mesa de som. A voz entra no canal da mesa de som e, em seguida, ela vai entrar no conversor, que é esse equipamento cinza. Ele é que faz a conversão do áudio analógico para digital, que é para vir para o computador, que está bem aqui ao lado. Nessa sala também nós temos os instrumentos que eu uso para fazer a captação, né? Temos o controlador, que é o piano. Com o piano eu consigo fazer, com os instrumentos virtuais que eu tenho no computador, som de bateria, som de violão, som de baixo, som de guitarra, tudo. No meu computador eu tenho todos os timbres e eu posso, com o controlador, com o piano, gravar tudo. Aqui também ficam os meus instrumentos de cordas, meus contrabaixos, violões. Ali no canto tem as guitarras e outros violões. Enfim, vários instrumentos. O ukulele também, se você precisar de um instrumento de uma música captada com ukulele, também temos. Aqui nós temos uma mesinha controladora, só para controlar o programa de gravação. Hoje a gente não vai usar, porque devido ao tempo que a gente tem para ministrar a aula. Aqui ao lado nós temos o equipamento usado para fazer a monitoração do fone de ouvido de quem está lá do outro lado, gravando a voz. E, enfim, são vários outros equipamentos, mas a gente não pode entrar em tanto detalhe, senão acaba tendo um vídeo muito comprido. Agora nós vamos fazer a captação da guia da música, do Júnior, e vocês vão ver como funciona mais ou menos esse processo de guia, pós-produção e a captação na Vera. Na captação para essa canção, na captação guia que nós vamos fazer agora, nós vamos utilizar uma canção autoral. Essa é uma canção que eu escrevi numa época que eu participava bastante de movimentos da igreja, então uma canção gospel, né? O estilo seria isso, ou o gênero seria esse. E aí nós vamos fazer a captação dessa música e produzir. É uma música autoral e a gente espera que vocês gostem, ok? Então nós vamos fazer a captação agora da guia. Não é o violão definitivo, não é a voz definitiva, e depois vocês vão poder comparar a guia com o clipe lá no final da nossa aula,
como que ficou após toda a produção do Vitor Júnior, né? Então aqui a voz, ela não vai ter a mesma qualidade lá no final, né, Vitor? Com todo o processo de criação do Vitor, os instrumentos também não vão ser o que o Vitor vai colocar agora. Tudo vai ser bem melhorado, a voz vai estar com mais qualidade, o instrumento também com qualidade. Então, a voz que você canta aqui é aquela pergunta que eu fiz ao Vitor na aula anterior. Não precisa caprichar na afinação, quando eu digo assim, caprichar mesmo, mas você precisa cantar mais afinado. A gente não precisa colocar nessa voz guia também efeitos e ornamentos vocais, que nós estudamos ali na aula 1 desta última semana, e você não precisa também sair fazendo nenhum outro tipo de firula ou enfeite. Então, se atente sempre em cantar afinado, de forma bem tranquila, para que o produtor possa captar um pouco da sua emoção e aquilo que você deseja passar na canção. Após isso, ele então vai criar toda a parte instrumental e aí a grande emoção estará realmente na voz final, na voz definitiva. Vamos lá? Meu desejo é estar em teus átrios, o mais alto lugar, e de todo o coração adorá-lo, e contigo ficar. Meu desejo é estar em teus átrios, o mais alto lugar, e de todo o coração adorá-lo, e contigo ficar, pois um dia em teus átrios vale mais do que 1000. Minha alma deseja sem cessar te adorar. Te adoro, Senhor, de todo o coração em teus átrios, ó Deus. Eu quero te adorando, então levar teu coração a todos que desejam te adorar. Te adoro, Senhor, de todo o coração em teus átrios, ó Deus. A todos que desejam te adorar, a todos que desejam te adorar. Meu desejo é estar em teus átrios, o mais alto lugar, e de todo o coração adorá-lo, e contigo ficar, pois um dia em teus átrios vale mais do que 1000. Minha alma deseja sem cessar te adorar. Te adoro,
coração em teus átrios, ó Deus. Eu quero ficar te adorando, então levar teu coração a todos que desejam te adorar. Te adoro, Senhor, de todo o coração em teus átrios, ó Deus. Eu quero ficar te adorando, então levar teu coração a todos que desejam te adorar, a todos que desejam te adorar. Prontinho. Gravamos a guia, com certeza você assistiu um pedacinho dessa guia aí. Não vamos colocar a guia toda para não ficar um vídeo tão longo ou tão cansativo para você que nos acompanha. Perceba que para a guia minha voz não estava tão aquecida, é preciso fazer o aquecimento. E na voz definitiva, lá no clipe, no finalzinho, você vai perceber que a voz provavelmente tenha chegado um pouco mais. Por isso a necessidade do aquecimento. Para a guia, eu só tive o cuidado e o controle de não colocar tanta intensidade, focar na afinação e nos tempos. Também no violão, pode ser que no violão definitivo o Vitor Júnior mude também um acorde ou outro, e isso também é uma opção, porque é só uma guia para a gente saber o tempo, a duração das notas, qual a métrica, então é mais ou menos por aí, ok? E aí nós vamos passar então para a próxima parte, que é a pré-produção após a guia, e por último nós vamos fazer então a voz final gravada na outra sala, que é a sala de gravação. Bom pessoal, agora a gente vai começar com a captação do violão, o violão número 1, que é o violão principal da música. Em seguida eu vou fazer a captação do violão número 2, que vai ser só alguns arranjozinhos que vão complementar o som do violão. Bom pessoal, agora a gente vai dar início à edição dos violões, que é para deixar bem sincadinho e poder gravar a voz com a base mais certinha possível, beleza?
Prontinho, gente. Então, vejam bem. Passado então esse processo de pré-produção, nós fizemos a captação da voz guia. O Vitor Júnior fez então um violão guia. Ele fez um outro processo de produção que foi colocar 2 violões e ainda adicionou um cello para poder dar uma beleza maior à canção. Isso é uma produção básica. E aqui nesse tempo de aula, o Vitor Júnior também fez uma edição bem básica mesmo, porque senão ele passaria horas fazendo uma edição desse instrumental para a colocação da nossa voz final, que é essa voz que nós vamos colocar agora. Veja bem que eu fiz um pré-aquecimento, vocês perceberam também nas imagens captadas pelo Daniel, e aí vocês vão perceber que após esse aquecimento, nós fomos então para a parte de produção final da voz. Após a produção final, ou seja, a captação final dessa voz aqui na sala de gravação, o Vitor vai fazer a edição final da voz. Eu e o Vitor Júnior não estamos no mesmo ambiente. Eu estou na sala de gravação e o Vitor Júnior está lá no QG dele, que é a outra sala para edição. Porque a voz que nós vamos captar agora não pode vazar, não pode ter outros barulhos, e aí nós ficamos em ambientes diferentes. E esses ambientes são preparados de formas diferentes. Aqui nesse ambiente, como nós já dialogamos na aula passada, nós vamos tentar então pegar a voz o mais reta possível, o mais afinada possível, com o máximo de emoção e com o máximo de técnica que você quiser colocar. O que vai dar realmente beleza a essa voz final é você tentar imprimir a sua identidade. Se você é uma pessoa que está cantando muito afinada e que tem uma voz um pouco mais retinha, sem tanta técnica vocal, continue imprimindo isso. Isso te faz bem? Deixa a sua voz bonita? As pessoas têm elogiado? Continue imprimindo isso de acordo com o estilo que você vai desenvolver com a sua voz cantada. Se você é uma pessoa que está escolhendo um estilo que tenha mais efeitos, mais ornamentos vocais, foque nesses ornamentos. Essa é uma escolha sua. A escolha é a sua para a sua melhor interpretação. Não deixe que ninguém fale o que você tem que fazer ou não fazer de forma a manipular o seu próprio cantar. Que a sua interpretação seja muito sua. Faça isso por você, tome decisões por você. É claro que essas decisões precisam ser acompanhadas por um vocal coaching ou pelo próprio produtor do estúdio, que vai também te dar outros indicativos. Tudo bem? Para a voz agora final que nós vamos gravar, o Vitor Júnior já montou o equipamento, então nós temos aqui esse abafadorzinho que ele já falou o nome, nós temos aqui também o microfone condensador e o pop filter, ok? Acabou de soprar aqui pra mim, gente, no fone de ouvido. Como assim ele soprou pra você? Tem que usar um fone de ouvido? Sim. Lembra que eu falei com vocês que ele fica em uma sala e eu fico em outra, e ele fica me administrando de lá e eu fico cantando daqui, e o instrumental vai sair nesse fone de ouvido, porque o instrumental também não pode vazar no ambiente. Vocês vão perceber que agora na captação da voz final, eu vou estar cantando sem música, sem instrumental nenhum, mas na verdade o instrumental vai estar saindo aqui no meu fone de ouvido. Eu pedi ao Daniel que deixasse essa parte completa, com erros, com acertos, com pausas, para vocês entenderem que, número 1, gravar a voz em estúdio não é um bicho de 7 cabeças, número 2, há possibilidade de erros e você pode voltar, e número 3, você vai comparar ao final, no clipe, com a voz toda editada, o quão bonito é a edição e o quão importante é para o produto final, que na verdade vai ser o nosso clipe e possivelmente uma MP3, um áudiozinho que eu poderei ou não jogar nas plataformas de streaming ou mandar para amigos nas redes sociais. Tudo bem? Passada então essa explicação, nós vamos então gravar a nossa voz final da canção Em Teus Átrios, que eu fiz há alguns anos atrás. Vamos lá?
Prontinho, gente. Então, vejam bem. Passado então esse processo de pré-produção, nós fizemos a captação da voz guia, o Vitor Júnior fez então um violão guia, ele fez um outro processo de produção que foi colocar 2 violões e ainda adicionou um cello para poder dar uma beleza maior à canção. Isso é uma produção básica. E aqui nesse tempo de aula, o Vitor Júnior também fez uma edição bem básica mesmo, porque senão ele passaria horas fazendo uma edição desse instrumental para a colocação da nossa voz final, que é essa voz que nós vamos colocar agora. Veja bem que eu fiz um pré-aquecimento, vocês perceberam também nas imagens captadas pelo Daniel, e aí vocês vão perceber que após esse aquecimento, nós fomos então para a parte de produção final da voz. Após a produção final, ou seja, a captação final dessa voz aqui na sala de gravação, o Vitor vai fazer a edição final da voz. Eu e o Vitor Júnior não estamos no mesmo ambiente. Eu estou na sala de gravação e o Vitor Júnior está lá no QG dele, que é a outra sala para edição. Porque a voz que nós vamos captar agora não pode vazar, não pode ter outros barulhos, e aí nós ficamos em ambientes diferentes. E esses ambientes são preparados de formas diferentes. Aqui nesse ambiente, como nós já dialogamos na aula passada, nós vamos tentar então pegar a voz o mais reta possível, o mais afinada possível, com o máximo de emoção e com o máximo de técnica que você quiser colocar. O que vai dar realmente beleza a essa voz final é você tentar imprimir a sua identidade. Se você é uma pessoa que está cantando muito afinada e que tem uma voz um pouco mais retinha, sem tanta técnica vocal, continue imprimindo isso. Isso te faz bem? Deixa a sua voz bonita? As pessoas têm elogiado? Continue imprimindo isso de acordo com o estilo que você vai desenvolver com a sua voz cantada. Se você é uma pessoa que está escolhendo um estilo que tenha mais efeitos, mais ornamentos vocais, foque nesses ornamentos. Essa é uma escolha sua. A escolha é a sua para a sua melhor interpretação. Não deixe que ninguém fale o que você tem que fazer ou não fazer de forma a manipular o seu próprio cantar. Que a sua interpretação seja muito sua. Faça isso por você, tome decisões por você. É claro que essas decisões precisam ser acompanhadas por um vocal coaching ou pelo próprio produtor do estúdio, que vai também te dar outros indicativos. Tudo bem? Para a voz agora final que nós vamos gravar, o Vitor Júnior já montou o equipamento, então nós temos aqui esse abafadorzinho que ele já falou o nome, nós temos aqui também o microfone condensador e o pop filter, ok? Acabou de soprar aqui pra mim, gente, no fone de ouvido. Como assim ele soprou pra você? Tem que usar um fone de ouvido? Sim. Lembra que eu falei com vocês que ele fica em uma sala e eu fico em outra, e ele fica me administrando de lá e eu fico cantando daqui, e o instrumental vai sair nesse fone de ouvido, porque o instrumental também não pode vazar no ambiente. Vocês vão perceber que agora na captação da voz final, eu vou estar cantando sem música, sem instrumental nenhum, mas na verdade o instrumental vai estar saindo aqui no meu fone de ouvido. Eu pedi ao Daniel que deixasse essa parte completa, com erros, com acertos, com pausas, para vocês entenderem que, número 1, gravar a voz de estúdio não é um bicho de 7 cabeças, número 2, há possibilidade de erros e você pode voltar, e número 3, você vai comparar ao final, no clipe, com a voz toda editada, o quão bonito é a edição e o quão importante é para o produto final, que na verdade vai ser o nosso clipe e possivelmente uma MP3, um áudiozinho que eu poderei ou não jogar nas plataformas de streaming ou mandar para amigos nas redes sociais. Tudo bem? Passada então essa explicação, nós vamos então gravar a nossa voz final da canção Em Teus Átrios, que eu fiz há alguns anos atrás. Vamos lá? Ah, beleza. Então, beleza. Quando for valendo de vez mesmo, você me fala, mas então eu vou falando um pouco, tá? Agora a gente vai fazer uma passagem para poder então
perceber como que tá o som lá, e o Vitor faz uma pré-equalização para a voz chegar da melhor forma para que ele possa fazer a edição. E ainda a gente vai conseguir também ouvir o volume do fone de ouvido, ver se tá bom para minha escuta, se eu vou conseguir acompanhar o beat da música, o tempo da música, e claro, se eu estou conseguindo escutar o tom e as notas, acordes que seguem para a minha melhor afinação. Tudo isso a gente vai ajustando agora nesse teste de áudio. O meu desejo é estar em teus átrios, o mais alto lugar, e de todo... Pode aumentar um pouquinho o fone, Vitor. Subiu o fone. Perceberam? Então aqui eu pedi o Vitor, eu escutei o retorno do instrumental, notas e acordes estava baixo, eu pedi ele para aumentar, e também o retorno do meu microfone estava baixo, ele aumentou e a gente testa novamente. O meu desejo é estar em teus átrios, o mais alto lugar, e de todo o coração adorá-lo. Ok, pode aumentar o violão agora um pouquinho, Vitor. Mais uma vez eu percebi então, alunos, que o violão no meu retorno estava baixo. Eu preciso dele um pouquinho mais alto para escutar com clareza as notas musicais que eu preciso cantar. E contigo ficar, pois o meu desejo... Agora eu já errei um trechinho da música, então a gente para e novamente retoma. Aqui a gente provavelmente não vai precisar lá e da música lá do comecinho. A gente parte a partir do trecho que eu errei. O meu desejo é estar em teus átrios, o mais alto lugar, e de todo o coração adorá-lo. Aqui eu perdi um tempo da gravação e a gente retoma a partir desse tempo que eu perdi. O meu desejo é estar em... Você viu que eu usei pouco vibrato, né, Vitor? Sim. Tentei cantar um pouco mais reto, sabe, dessa vez. Meu desejo é estar em teus átrios, desejo é estar em teus átrios, o mais alto lugar, e de todo o coração. O meu desejo é estar em teus átrios. Perfeito. Aqui o Vitor já me avisou que ele chegou numa mix legal, numa equalização legal, e agora nós vamos cantar valendo. Bora lá? Acompanha aí todos os erros e acertos, e lá no clipe final, ao final desse vídeo, veja o quão bonita a canção ficou. Bora lá, pra valer. Meu desejo é estar em teus átrios, o mais alto lugar, e de todo o coração adorá-lo, e contigo ficar. Meu desejo é estar em teus átrios, o mais alto lugar, e de todo o coração adorá-lo, e contigo ficar.
ficar, pois um dia em teus átrios vale mais do que mil. Minha alma deseja sem cessar te adorar. Te adoro, Senhor, de todo o coração em teus átrios, ó Deus. Eu quero ficar te adorando, então levar teu coração a todos que desejam te adorar. Te adoro, Senhor, de todo o coração em teus átrios, ó Deus. Eu quero ficar te adorando, então levar teu coração a todos que desejam te adorar, a todos que desejam te adorar. Meu desejo é estar em teus átrios, o mais alto lugar. De todo o coração adorá-lo e contigo ficar, pois um dia em teus átrios vale mais do que mil. Minha alma deseja sem cessar te adorar. Te adoro, Senhor, de todo o coração em teus átrios, ó Deus. Eu quero ficar te adorando, então levar teu coração a todos que desejam te adorar. Te adoro, Senhor, de todo o coração em teus átrios, ó Deus. Eu quero ficar te adorando, então levar teu coração a todos que desejam te adorar, a todos que desejam te adorar, te adorar, te adorar.